Mas eu entendo realmente que existem coisas que podem cortar caminho, que podem te fazer chegar mais rápido nesse lugar. Esse vídeo é uma das coisas que vai te fazer chegar mais rápido nesse lugar. Se você quer começar um negócio digital, ou tá procurando uma profissão para fazer sua transição de carreira, ou mesmo é o seu primeiro trabalho, vem ver esse vídeo porque ele vai ser muito interessante para que você tome as decisões corretas. Primeiro, para você começar a entender um pouquinho do mercado digital, a gente precisa entender quais são as possibilidades que você tem. Você pode, dentro dessas possibilidades, tanto empreender, como também participar possivelmente de equipes, trabalhar em uma agência, trabalhar de freelancer ou independente, de várias formas que a gente tem. Quais são as possibilidades que você tem? Inicialmente, você pode começar, por exemplo, como eu comecei, como um gestor de tráfego pago. Ou você pode ser, por exemplo, um social media, você pode ser, por exemplo, um designer, você pode, por exemplo, trabalhar com vídeo e filmagens, você pode, por exemplo, trabalhar como estrategista digital. Existem várias possibilidades dentro do mercado digital e eu quero te mostrar aqui a minha visão sobre elas. A minha visão, ela é um pouquinho tendenciosa, porque eu sou um gestor de tráfego pago há 4 anos e eu criei o meu negócio digital, eu criei a minha agência totalmente baseado na gestão de tráfego pago. Então, eu quero que você entenda que eu tenho um viés para o tráfego pago, porque eu acredito que, na minha visão, foi a melhor oportunidade quando eu iniciei e é uma oportunidade gigantesca para você que está começando agora. Para você entender um pouquinho do contexto de como eu comecei, e pode ser uma situação bem parecida como você está agora, eu quero te contar um pouquinho da minha iniciação. Eu comecei exatamente como você está, bem perdido, sem saber muito o que eu estava fazendo, mas eu comecei num momento um pouquinho delicado da minha vida. Há exatamente 5 anos atrás, eu abri a minha primeira empresa, e a partir dessa empresa eu acabei quebrando ali nos momentos da pandemia, onde pode ser um momento que você também teve muitas dificuldades. Praticamente a gestão de tráfego pago naquela época caiu no meu colo como uma oportunidade de sair daquela situação que eu estava e ir para uma situação diferente, onde dentro daquela empresa que eu quebrei, eu acarretei uma dívida de, na época, se eu não me engano, algo em torno de 40 mil reais, e foi exatamente com o tráfego pago, por isso que eu te falo que eu posso estar numa situação muito parecida com você naquela época, ou até pior, eu consegui pagar essa dívida trabalhando como gestor de tráfego pago. E naquele momento, eu não sabia muito bem o que era em si ser um gestor de tráfego pago. O que realmente me aconteceu foi, ao quebrar essa empresa, eu comecei a pesquisar várias formas de continuar empreendendo de alguma forma, em que eu não precisasse, por exemplo, procurar um emprego ou ter um chefe ou algo desse tipo, e aí me aconteceu de eu conhecer naquela época o dropshipping, o que eu vi que, em consequência, não era um modelo de negócio que ia me fazer, por exemplo, conseguir pagar aquela dívida num curto espaço de tempo e nem me fazer também ganhar o dinheiro que eu imaginava. Porque toda vez que eu vejo promessas muito descaradas de um faturamento muito grande, eu acabo me distanciando, porque não é uma crença que eu tenho, não é o que eu acredito. Então, quando eu vejo muitas pessoas falando, essa é a profissão que vai te deixar milionário, esse é o momento de ficar milionário, por exemplo, com dropshipping, com PLR, coisa desse tipo, não é uma coisa que eu concordo e que eu, desde sempre, tenho vontade de fazer. Não é uma coisa que eu tive vontade de fazer, por exemplo, naquela época. Porém, como existiam pouquíssimos conteúdos de tráfego pago naquela época, o dropshipping foi a porta de entrada para eu conhecer os anúncios online e, por consequência, utilizar familiares que tinham empresas que poderiam aplicar tráfego pago e fazer tráfego pago para eles. E assim, aconteceu que em 5, 6 meses eu consegui pagar essa dívida e eu vivo de gestão de tráfego pago até então, como a minha profissão, agora como empresa, como agência. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar os passo a passos que você precisa para começar na gestão de tráfego pago e para entender como você pode conseguir uma oportunidade, conseguir a sua primeira oportunidade na gestão de tráfego pago e no mercado digital. Eu entendo que a primeira oportunidade que você consegue, ela é totalmente decisiva para os próximos passos que virão. Mas, para você conseguir essa primeira oportunidade, a primeira dica que eu te dou, você não precisa saber tudo técnico para conseguir ser um gestor de tráfego pago. Eu quero que você entenda que, quando você está começando, existem pessoas que dizem que você tem que começar, por exemplo, aprendendo tudo de Facebook Ads, você tem que começar aprendendo tudo de Google Ads, e o que eu acredito realmente é que você precisa de uma coisa que eu chamo de noções básicas. As noções básicas que você precisa
eu preciso aprender no mínimo subir uma campanha e de início já vai estar suficiente para atender o cliente. Eu sempre dou um exemplo concreto e ontem mesmo eu coloquei nos stories do meu Instagram, eu ensinei em 4 minutos a vocês fazerem uma campanha de mensagem. É uma campanha, por exemplo, que cumprem com vários dos negócios locais que a gente trabalha. Trabalhando com essa campanha, eu consigo atender 10, 15 clientes hoje ativamente de negócios locais que trabalham com a gente baseado em um tipo de campanha. Você entende a simplicidade disso? Você entende que, às vezes, aprendendo um único tipo de campanha, você já consegue desenvolver um trabalho e criar um negócio. Ah, é muito fácil. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é simples, não precisa ser complexo. Não quer dizer que é fácil aprender a fazer essa campanha. Para você, no começo, tudo vai ser um pouco difícil. Mas eu entendo realmente que existem coisas que podem cortar caminho, que podem te fazer chegar mais rápido nesse lugar. Esse vídeo é uma das coisas que vai te fazer chegar mais rápido nesse lugar. A partir do momento que você tem as noções básicas, você tem que entender que ser um gestor de tráfego pago não é igual te vendem por aí, que é liberdade total, que é fazer as coisas da praia, por exemplo. Não é esse tipo de coisa. Esquece todo esse tipo de promessa que existe em torno do mercado digital. Eu nem gosto de falar marketing digital, porque marketing digital são estratégias e o mercado digital em si é o mercado que a gente está inserido, é o mercado das agências, é o mercado dos produtos digitais, é o mercado dos afiliados, por exemplo. Todos eles eu vejo como um mercado digital. Mas para que você seja um bom gestor de tráfego pago e consiga começar da forma correta, eu acredito que tem um ponto principal. Vendas, comunicação e atendimento ao cliente precisam ser sua prioridade, tão quanto aprender a parte técnica da gestão de tráfego pago. Aprender essas etapas vão ser o que vão fazer o teu serviço ir para frente realmente. E um anda junto com o outro e anda junto com a parte técnica. Por quê? Vendas, porque você precisa tanto vender o produto do teu cliente, como também vender para o teu cliente. Você precisa entender e construir uma comunicação, uma argumentação para conseguir vender a ideia para as pessoas, vender a ideia de que a gestão de tráfego pago pode funcionar para essas pessoas. Em sequência, a comunicação, ela é carro-chefe de todo tipo de trabalho no digital, porque você precisa se comunicar, o atendimento ao cliente vem dessa parte de comunicação, você precisa se comunicar com esse cliente, você precisa desenvolver também a comunicação escrita para fazer os anúncios. Então, eu realmente entendo que a comunicação, ela é uma das principais coisas que você precisa desenvolver, não só no mercado digital, como em qualquer profissão que você for seguir, mas no mercado digital, ela é imprescindível. Para você aprender um pouco mais sobre comunicação, existem, na verdade, 2 livros que eu te indicaria. Um é Como Chegar ao Sim, e o segundo livro seria Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São os 2 livros que, para mim, são decisivos para que você consiga aprender sobre comunicação e ter um passo a passo para executar diariamente um pouco dessa comunicação que a gente está falando. A terceira coisa que eu vou te dar é uma dica de: o ambiente é o que vai definir o caminho que você vai seguir. Tanto o ambiente que você está inserido, quanto as pessoas que você se relaciona. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando você está, por exemplo, numa comunidade onde os gestores de tráfego têm um pensamento, por exemplo, como é a nossa formação de tráfego pago da Digitalize, que é a minha empresa de cursos, quando você está num ambiente onde as pessoas elas estão apontando para o mesmo ponto, ou seja, elas querem se tornar bons profissionais, elas não estão preocupadas com essas promessas de dinheiro fácil, elas estão preocupadas em construir uma carreira, o teu ambiente vai definir exatamente os resultados que você vai ter. Ele vai definir exatamente qual é o passo a passo que você vai seguir. Por quê? Porque o ambiente é quem te guia. Aquela coisinha que o pessoal fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é exatamente o que eu tô te propondo aqui. Mas não necessariamente você precisa conviver presencialmente com essas pessoas. Pode ser, por exemplo, conviver em uma comunidade como a gente tem na formação de tráfego pago, onde você vai ter as pessoas pensando exatamente no que eu tô te propondo, exatamente em ser um profissional realmente bom e ser um profissional que vai ser bem visto no mercado. Então, essa é a dica que eu te dou. O ambiente define exatamente quem você é. A quarta dica, a sua primeira oportunidade vai definir também exatamente qual é o caminho profissional que você vai seguir. A minha, por exemplo, foi trabalhando com empresas que têm relação com venda de produtos físicos. Então, por exemplo, se você tivesse uma influência de produtos digitais, provavelmente você começaria trabalhando com produtos digitais. Agora, se você pensar que eu, por exemplo, comecei com produtos físicos e fui dando segmento exatamente nisso
para 4 anos depois estar sentado aqui te ensinando. Então foi um caminho muito diferente. O primeiro projeto que você vai conseguir, e você precisa se preparar para conseguir esse projeto, a gente vai ter até um projeto específico nas próximas semanas que vai te ensinar exatamente o que você precisa para conseguir as suas primeiras oportunidades. O projeto vai chamar Meu Primeiro Cliente. Esse vai ser um projeto que vai ser assim fenomenal para a gente conseguir construir as suas primeiras argumentações, os teus primeiros conhecimentos básicos, como eu falei ali. Vai construir exatamente o que você precisa para atender os seus primeiros clientes e sair na frente do mercado. Esse primeiro projeto que você vai executar, ele vai te desbloquear diversas fases diferentes de aprendizado. Eu tenho certeza que nenhum curso, nenhum vídeo no YouTube, nada vai te ensinar mais que o teu primeiro projeto. E aqui o que a gente faz é complementar a esses projetos que vão acontecendo. Então, foque em conseguir sempre a sua primeira oportunidade. Eu falo que a primeira oportunidade é o que vai ditar a velocidade dos resultados que você vai ter. A minha primeira oportunidade aconteceu antes mesmo de eu quebrar essa empresa que eu te contei. Porque quando eu percebi que as coisas estavam ruins, eu já comecei a procurar e já comecei a entender que eu precisava fazer algo diferente. A última dica é, você precisa ter um caminho claro de como que você vai se preparar para, no menor tempo possível, conseguir um bom cliente. No início, você não precisa atender qualquer cliente. Muitas pessoas desistem no início por ter as primeiras experiências um pouco atordoadas. Você precisa entender que o seu primeiro cliente, ele define muito mais do que você imagina. Não é só que a sua primeira oportunidade, ela vai ditar muitas coisas que vão acontecer no teu caminho. Então eu quero que você entenda, você precisa tomar cuidado com a sua primeira oportunidade, mas você precisa estar pronto para ela o mais rápido possível. Você precisa ter essa primeira oportunidade o mais rápido possível. Por isso que a gente vai vir com esse projeto, Meu Primeiro Cliente, porque ele vai ser um projeto que vai definir muitas coisas sobre esse teu início desse seu trabalho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e não esquece de compartilhar com uma pessoa que também precisa ouvir essas coisas que eu falei aqui. Eu quero lembrar que a gente está com o valor promocional da nossa formação de tráfego pago. Hoje, nesse vídeo, no dia que saiu esse vídeo, nossa formação está 297 ou 12 vezes de 29,70. É uma formação completa do zero ao avançado, onde você vai aprender tanto os conceitos básicos e avançados de Facebook Ads e de Google Ads, e você vai aprender também a como construir a sua carreira, quais são os passos que você precisa fazer desde o zero mesmo a construir. E assim, ó, a gente tem muita coisa para fazer durante esse ano aqui que a gente vai fazer essa formação. Desde lives ao vivo que a gente está fazendo, desde mentorias, então eu não deixaria de acompanhar esse conteúdo e também veja se tem links abaixo aqui para você conseguir mais conteúdos como esses, e eu vou ficando por aqui.